Então, irmão, vamos dar início, vamos pedir a direção de Deus. Soberano de novo neste momento, por tudo que Tu és. Eu declaro, Senhor, que Tu és bom, Tu és fiel, Tu és sábio e justo. Além de soberano de todas as coisas, eu agradeço, ó Deus, de coração, o privilégio que Tu nos concedes de conhecer, pertencer, podemos Te servir, Senhor, nesta terra da Tua graça tão somente. Então declaro que nada mais queremos aqui, Senhor, a não ser a Tua honra, a Tua glória, o Teu reino, a Tua vontade. Então venha, Espírito Santo, tomar conta de mim e de todos, conduzir efetivamente aqui o nosso tempo junto, em prol de Teu reino, Senhor. Venha Teu reino, e muito obrigado em nome de Jesus. Estamos de volta a Romanos, após um intervalo um pouco maior do que costumeiro. Levei as coisas lá, mas não deu, né? Capítulo 5, e aqui tem, como diz o ditado, pano para manga, aliás, várias mangas. Vamos lá, vamos ler os versos 1 a 5. Sim, antes, vocês se lembram que a gente começou, tinha uma parte onde Paulo se dirigia aos gentios, depois outra parte ele estava se dirigindo a judeu. Aqui, no meu entender, a partir do capítulo 5, ele se dirige a pessoas justificadas, quer dizer, tanto pai gentil como judeu, mas uma vez regenerados em Cristo, pelo Espírito Santo, são justificados. Vamos lá, capítulo 5, versos 1 a 5, lendo então o texto. Portanto, tendo sido justificados por fé, fiquemos em paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem também obtivemos acesso pela fé para dentro desta graça na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também devemos nos regozijar nas aflições, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, um caráter provado, e o caráter provado, esperança. E a esperança não nos humilha, porque o amor de Deus tem sido derramado para dentro de nossos corações mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Logo aqui no primeiro verso, se você está lendo outra Bíblia, em vez de fiquemos em paz com Deus, vai dizer estamos em paz ou temos paz, alguma coisa nessa direção. O que eu preciso informar é que existe uma racha, uma divisão quase que igual por igual, nos manuscritos gregos, entre a forma indicativa ou a subjuntiva do mesmo verbo. O verbo é o mesmo, só que metade diz que é indicativo, outro subjuntivo. Na verdade, a diferença é exatamente duas vogais, quer dizer, que são pronunciadas quase igual. Agora, a maioria das versões seguem a indicativa, mas a melhor linha de transmissão, que eu sigo, bem como também todos os manuscritos mais antigos, que normalmente não é meu caso, mas neste caso, traz a subjuntiva a qual eu sigo. Portanto, tendo sido justificados por fé, em vez de termos paz com Deus, fiquemos em paz com Deus. Isso eu lembro o que está no primeiro capítulo Romano, verso 17, quando vamos de fé em fé. Então, é um processo, você vai de... Então, em Cristo nós temos paz com Deus, mas a dificuldade exatamente é o pecado. E Deus não gosta de pecado. Então, nós já crente, mas justificar, mas de repente a gente faz o que não devia. E aí isso atrapalha a paz. Então, é assim que eu entendo esse tal de fiquemos em paz com Deus. Isso só podemos também fazer através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através de quem, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos acesso estamos no capítulo 5, já no verso 2. Temos acesso pela fé
Novamente, quem está já com a minha tradução na frente, você vê que fé está com F maiúsculo. Eu entendo que é o corpo de verdade que gira em torno da pessoa e da obra do Senhor Jesus, é a nossa fé, a fé cristã, alguém diria. Então, nós obtivemos acesso através dessa fé, desta graça, no caso, no qual estamos experimentando momentos na qual estamos firmes. E nessas condições nós regozijamos na esperança da glória de Deus. Agora, aqui outra vez, no verso 3, não só isso, mas também devemos nos regozijar. O verbo aqui, regozijar, é o mesmo no verso anterior, regozijamos, sendo que aqui temos um outro problema, pequeno, não é problema, é meramente uma ambiguidade. É que o mesmo verbo, regozijar, tem exatamente a mesma forma, grafia, entre o indicativo e subjuntivo. Então, pela forma, você não sabe qual é. Você faz a escolha conforme o contexto. Então, quer dizer, o exato mesmo verbo e a mesma forma. No verso 2 eu coloquei como indicativo, regozijamos. Aqui no verso 3 eu coloquei como subjuntivo, devemos nos regozijar. Por quê? Porque quanto a regozijamos, no verso 11, a mesma coisa se repete, reforça o fato de que regozijamos. Então, entendi dessa forma. Agora, no verso 3, você realmente regozijar na aflição não é, como diz o outro, automático, não é tão fácil assim. A gente não gosta muito de se alegrar quando as coisas estão apertando demais. Então não é fácil, não é automático a gente regozijar na aflição. Está aqui. E ele explica, dá uma sequência aqui de resultados, uma cadeia de resultados, que justifica então o regozijar. Regozijar nas aflições, porque sabendo que o sofrimento produz perseverança. Quem nunca teve problema na vida, um mar de rosas, quando aparece depois um problema, o sujeito, ele não sabe lidar. E sempre tudo... Então, a verdade cruel é que a perseverança se aprende apanhando. É você na dificuldade, na dureza, mas você segura a barra, aí você aprende realmente a perseverança. E a perseverança, por sua vez, produz um caráter provado. Estamos no capítulo 5, verso 3, 4. Um caráter provado, a mesma coisa assim. Como é que nós vamos realmente ter certeza do meu caráter, do caráter outro? O caráter se mostra quando a coisa é difícil. Nas durezas, nas dificuldades, é que aquilo que nós somos de fato vem à tona, aparece. Quer dizer, então, a gente aprende a perseverança, aí com isso também o caráter fica provado exatamente pela maneira em que a gente reage diante das coisas desagradáveis. Então, procede tranquilamente. Isso aqui, a cadeia de consequência funciona exatamente assim. A perseverança produz um caráter provado, quer dizer, você tinha o caráter, mas não foi provado e portanto, não havia, o outro não sabia se tinha ou se não tinha.
Mas uma vez que você passou pelo fogo e saiu do outro lado, aí pronto. Não, esse aí esse aí é o caráter provado. E o caráter provado produz esperança. Como assim? Eu diria porque a vida espiritual, a nossa vida com Deus, não é automática, é um processo. E, infelizmente, é possível alguém cair fora. É por isso que diz o texto, quem perseverar até o fim, será salvo. E, infelizmente, você também talvez conheça, como eu conheço, pessoas que começaram bem, só que por A mais B você desistiram, né? Caíram fora depois. Então, mas o caráter provado, você não está caindo fora, você está segurando, aí produz. Quer dizer, não exatamente que produz a esperança. A esperança Deus nos dá, mas confirma, segura a segurança. E a esperança não nos humilha. Quer dizer, não vai nos deixar na mão essa esperança, não vai nos enganar. O amor de Deus tem sido derramado para dentro dos nossos corações, mediante o Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo, quando não tem um artigo, eu entendo que é nome próprio. Já expliquei isso. Eu confesso que eu não gosto de apanhar muito, não gosto de sofrer, mas a gente tem que entender que, aliás, lastimavelmente, que o ser humano só aprende apanhando. Mas é muito difícil alguém aprender sem apanhar. O duro é você apanhar sem aprender. Aí você jogou fora o seu sofrimento. Mas como Deus está exatamente vendo e mirando o nosso bem maior e o nosso bem final, Ele sabe que nós precisamos. A gente não gosta, né? Mas Deus sabe que a gente precisa. E Ele, vendo o produto final, então, Ele manda, assim, coisas desagradáveis para nós. O inimigo também manda, mas é preciso entender que nem tudo de mal que... Ou nem tudo que é difícil que vem é do inimigo. Não, às vezes o próprio Deus envia visando exatamente o aperfeiçoamento do nosso caráter, que nos dá realmente esperança, segura a nossa esperança, confirma. E uma esperança baseada na presença nova do Espírito Santo nunca vai nos deixar na mão. Bom, prosseguindo, estamos agora no verso 6, vamos ler os versos, vou ler só o verso 6 a 10, que eu quero tratar o verso 11 sozinho. 6 a 10, então, falando da reconciliação. E mais, quer dizer, prosseguindo do que ele já falou, e mais, quando ainda éramos incapacitados, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Ora, dificilmente morreria alguém até por um justo. Abre parênteses. Embora por um homem bom, talvez alguém ouse até morrer, fecha parênteses. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Já que agora temos sido justificados por seu sangue, quanto mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Porque sendo que fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais, havendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aqui, então, ele fala realmente da tremenda graça de Deus, que ele veio ao nosso socorro quando a gente não merecia, não tinha jeito, a gente estava simplesmente sem condições mesmo, sem jeito. Então ele tinha de tomar a iniciativa, veio ao encontro da nossa necessidade, ainda
pecadores, fatalmente. Deus realmente, verso 8, Deus demonstra a prova cabal de seu próprio amor para conosco, que Cristo morreu quando a gente nunca íamos merecer. Agora, quando aqui no finalzinho do verso 9 fala de sermos salvos da ira, que ira seria essa? Hein? Bom, imagino que seria de fato a ira final, a ira do juízo final, por causa do pecado, que o salário do pecado é a morte. Tá? Mas assim sendo, vamos com calma aqui. Já, mas eu estou no verso 9. Já que agora temos sido justificados por seu sangue, então já recebemos o presente da justificação, mediante o sangue derramado do Cordeiro, tudo bem? Então estamos aqui, justificados. Quanto mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Não sei, quer dizer, se é realmente a ira final, isso é uma consequência natural da justificação, me parece assim, pelo menos. Quer dizer, o Cordeiro de Deus resolvendo o meu pecado, então, o que me separava de Deus, o Cordeiro resolveu, e agora, eu justificado, não há porque Deus derramar sua ira em cima de mim. Quer dizer, o motivo pela ira, Jesus levou, então não haveria mais. Então, só se Paulo está realmente enfatizando, reforçando o desfecho final da coisa. Tudo que ele faz por nós, de fato, acaba nos safando da ira final. Só que, de repente, vem o verso 10, que quase que dá uma ideia um pouco diferente. Vamos com calma aqui. Vamos ler outra vez o verso 10. Veja bem o que está aqui. Porque, sendo que fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, isso é um fato. Estamos aqui reconciliados. Enquanto éramos inimigos. Quanto mais, havendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Agora, como assim? Se já fomos reconciliados pelo sangue derramado do Cordeiro, agora eu sou salvo pela vida dele. Vejam vocês o que está a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Está aqui também no rodapé para quem tem. Seu divino poder nos tem dado tudo que tem a ver com vida e santidade. Vou repetir. Seu divino poder nos tem dado tudo que tem a ver com vida e santidade. Isto é, para que nós possamos levar a vida cá embaixo, antes da gente ser promovido. Capítulo 1, verso 3. A graça de Deus e o poder de Deus nos coloca a mão, nos proporciona tudo que a gente precisa para levar uma vida santa, para realmente fazer jus à graça de Deus cá embaixo e levar a vida do jeito que Deus quer, em prol do reino dele, etc. Está aqui, quer dizer, quanto à provisão, quer dizer, quanto àquilo que é da competência de Deus, do lado de Deus, aquilo que Deus tem que fazer, Ele já nos proporcionou, já nos colocou à disposição aqui em mão tudo o que a gente precisa. Então, a dificuldade é eu aproveitar, eu me valer, eu fazer uso. Mas que está aqui, está. Que Deus colocou, está. Colocou. Eu entendo dessa forma. Então, é isso que está aqui em Pedro. O poder de Deus nos tem dado tudo o que tem a ver com vida santa. Então, voltando então aqui ao texto, quando aqui fala no verso 10, seremos salvos por sua vida. É a vida dele em mim, é a vida dele em você. Em outro lugar, Paulo vai falar que Cristo vive nele e através dele. Mas é claro que a vida de Jesus
é a essência da nossa fé, em outras palavras, a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressurreto, levantado da morte, nós aqui, fritos e defumados, quer dizer, ninguém teria nenhuma esperança. Se o próprio Jesus tivesse sido derrotado, então nós aqui, coitados. Então a ressurreição, ele volta à vida, isso, só que ele segue vivendo e ele seguindo vivendo está realmente se preocupando com o nosso bem-estar. Isso quando ele disse lá as últimas palavras de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias até, quer dizer, bom, aí, se Jesus está com a gente, ele está atento a gente, ele está se preparando a gente, está ajudando a gente, ele está à direita do Pai intercedendo, o que, aliás, é um valor sem tamanho. É também exatamente a questão de salvar a nossa vida, isto é, o potencial que representa a nossa vida. É aquilo que está na 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 11, quando ele fala de construir em cima do único fundamento, que é Jesus Cristo. Então fala de feno, palha, madeira, ouro, prata. Aí ele vai, quer dizer, como tudo que fazemos vai ser provado pelo fogo, e o fogo adora a palha. Então fala que aquele cujo trabalho foi queimado, ele será salvo como que pelo fogo, ele passa chamuscado. Então, simplesmente existe esse fator que uns aproveitam mais do que outros. Então, na parábola do semeador, mesmo a boa semente que caiu, a semente que caiu quis dizer em boa terra, mas nem toda semente produziu igual. Quer dizer, uma semente produz 30, outra 60. Isso é meramente um fato, nem todo mundo produz no mesmo nível. Então, seremos salvos, quer dizer, salvos no nosso viver aqui, quer dizer, a gente querendo alcançar o potencial que representa a minha vida em prol do reino, salvar a minha vida, também depende da vida de Jesus e o auxílio direto que ele está. Então eu chego ao verso 11, eu quero tratar sozinho porque é tremendo isso. Verso 11: é por isso que regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem já recebemos a reconciliação. Aqui eu disse, amém, glória a Deus, é assim por diante. Quer dizer, nós temos, convenhamos, motivo para regozijar. Quer dizer, o pacote, me perdoem a expressão, mas o pacote da redenção, tudo que está envolvido no plano da salvação que Deus preparou para nós, simplesmente para regozijo. Já recebemos a reconciliação. Como é tremendo. Bom, agora a partir do verso 12 a coisa fica mais feia. E o que vamos ver agora tem dado nó na cabeça de mais de um. E não é fácil, não. A gente não está nem fingindo que seja fácil. Eu vou ler só, vamos assim, que nem uma sopa quente, vamos assim, comendo pela beirada. Vamos pegar aqui versos 12 a 14 para começar, ok? Lendo então a palavra de Deus, sendo que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, já que todos pecaram.
É verdade que pecado já estava no mundo antes de existir lei, mas pecado não é imputado quando não há lei. Mesmo assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Abrir parênteses. Quem tem minha tradução tem uma nota de algum tamanho, o rodapé. A questão que me ajuda a mim é entender o que significa a palavra imputar, aqui no caso. Porque diz aqui no verso 13, pecado não é imputado, quando não é mais claro que o pecado já existe. Aliás, desde o começo. Então, a questão para entender o argumento, exatamente entender o que Paulo quer com esse vocábulo. Então, eu vou ler meramente porque já está do jeito que eu quero aqui. Se pecado não é imputado, porque existe morte. O verbo imputar diz respeito a uma conta contendo uma lista de itens específicos. Eu vou repetir, isso aqui é chave. O verbo imputar diz respeito a uma conta contendo uma lista de itens específicos. Então, se eu comprar vários itens a crédito numa loja, e se sou tardio a liquidar a conta, se eu encontrar o dono da loja na rua, ambos, ele e eu, sabemos que eu estou devendo, mesmo sem uma conta com a lista de itens na mão. O fato não depende da lista, entendeu? O fato de eu estar devendo não depende da lista. O fato é o fato. A dívida afeta o nosso relacionamento e pode chegar a ter efeito negativo no meu conceito na comunidade, se a coisa for conhecida, o que pode até atingir minha família, etc. As consequências resultam do fato, não da lista de itens. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés, com base no fato da lista. O salário do pecado é a morte, e como somos pecadores por inclinação e por escolha, depois, embora não conste nenhuma instrução explícita a respeito dos primeiros capítulos de Gênesis, fica implícito. Por quê? Para que Deus aceitasse o sacrifício de Abel, mas rejeitasse o sacrifício de Caim, certamente existia orientação a respeito do assunto. Aliás, o próprio Deus tinha dado exemplo. Em Gênesis capítulo 8, versos 20 e 21, a implicação é clara de que Noé sabia o que devia fazer. Quer dizer, saindo da arca, depois ele sacrificou o animal. E Jó, que viveu antes de Abraão, assim entendo pelo menos, sabia a respeito de sacrifício por pecado. Pelos pecados dos filhos, sabia, sei lá. Então, obviamente, Deus havia dado instrução, só que não está registrado no texto. O pecado estava no mundo. Antes de existir lei, de existir a lei, mas o pecado não foi imputado, porque é através da lei que fica definido que alguma coisa é pecado ou não. Enquanto eu não disser para meu filho que uma coisa é errada, ele pode fazer isso. Depois que eu falei, pronto, agora está definido. O fato é que ele fez uma coisa errada, só que a coisa não havia sido colocada no papel. O argumento, mesmo assim, não é fácil. Quer dizer, a gente fica... Mas o fato cruel e o fato fundamental de quem não se pode fugir é que houve pecado, e o pecado, morte dupla, física, mesmo antes de Moisés a rejeitar. Mas o próprio Deus já, após o dilúvio, o próprio Deus já deu 4
há vários séculos. Vamos prosseguir, vamos ver se o que segue ajuda ou não. Ver se a gente entende melhor ou fica mais confuso. Sim, eu tinha que comentar essa última frase do verso 14, que está entre parênteses. Ele é um tipo daquele que há de vir. Isso aqui é Paulo escrevendo algumas décadas depois da ressurreição de Jesus, então já dentro da época da igreja. Então, Adão não seria um tipo de Jesus, quer dizer, ele é um tipo daquele que é, mas Jesus, quanto à primeira vinda, já veio, então não é isso. Seria a segunda vinda de Jesus? Eu não vejo dessa forma. Enquanto transgressor, Adão não é tipo de Cristo. Então, eu entendo que a referência é ao homem do pecado. Como assim que ele é tipo? Eu digo pelo seguinte, assim como a transgressão de Adão afetou o mundo inteiro, até hoje, também a abominação do anticristo, quando ele for revelado, vai afetar o mundo inteiro. E em ambos os casos, o efeito é negativo, o efeito é maligno. Então, nesse sentido que eu entendo que ele desgraçou a raça e... Então, verso 15 a 17. O argumento aqui é um pouquinho enrolado. Segura aí. Calma e paciência. Vamos ver se a gente destrincha. Entretanto, a dádiva não é como a violação. Pois, se os muitos morreram por causa da violação de um, quanto mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça do homem único, Jesus Cristo, abundou para os muitos. E depois vou comentar, vamos lendo primeiro. Outra vez, a dádiva não é como o efeito do pecado de um homem, porque o julgamento para dentro de condenação veio a partir de uma ofensa, ao passo que o dom gratuito para dentro de justificação veio a partir de muitas ofensas. De novo, se pela ofensa desse um a morte reinou por meio dele, quanto mais dirão os que recebem a abundância da graça e da dádiva da justiça reinar em vida por meio do único, Jesus Cristo. Então, ele tenta 3 vezes explicar a coisa. Então, você tem 3 explicações mais ou menos paralelas aqui, ok? Então, verso 15, aí verso 16, outra vez, verso 17, de novo. Exatamente assim no texto grego também, quer dizer, ele está voltando a tecla, ver se a gente entende. Então, vamos lá com calma. Ele começa a dizer, verso 15, a dádiva não é como a violação. Por que não? Porque, como consequência da violação de um homem, os muitos morreram, aliás, todo mundo. Então, a dádiva, pela graça do homem único, Jesus Cristo, abundou para os muitos. Então, nós temos aqui um contraste entre um efeito negativo e um efeito positivo. Só que tem um pequeno problema, ao meu ver. O efeito negativo, a dádiva positiva não é automática. Não está aí, a oferta está aí para todo mundo, nem todo mundo sequer toma conhecimento, portanto se vale. Então, não são exatamente iguais. Vamos então à segunda tentativa, verso 16. Outra vez, a dádiva não é como o efeito do pecado de um homem. Então ele está dizendo que a dádiva não é igual ao efeito do pecado. Como assim? Porque o julgamento
que levou à condenação veio a partir de uma ofensa. Então, uma ofensa, condenação para todos. Ao passo que o dom gratuito, para a justificação, veio a partir de muitas ofensas. O que é isso? Bom, vamos voltar no começo do verso 16. A dádiva não é como o efeito. Então já é uma comparação ao contrário. O velho primeiro Adão nos desgraçou a todos. O pecado de um homem, o efeito alcança todo mundo. Exatamente, mas aí, como nós somos pecadores também por escolha, aí cá embaixo já tem muitas ofensas. Não é só mais a ofensa do primeiro. Agora é um horror de ofensas, de um horror de pecadores cá embaixo. Então, por causa desse horror de ofensas, então, quer dizer, para resolver esse horror de ofensas, então que Deus Pai mandou o Filho com a dádiva. Então, foi a necessidade de enfrentar esse horror de ofensas que levou o Pai a fazer o necessário para provar. Então, de fato, não são coisas iguais. Mas outra vez, verso 17. De novo, vamos tentar se explicar. Vamos explicar outra vez. Se pela ofensa desse um, isso é o velho Adão, a morte reinou por meio dele, quanto mais irão os que recebem a abundância da graça e da dádiva da justiça reinar em vida por mim. Se a queda do primeiro homem, mas aos que se valem, então, desse sacrifício, proporciona uma coisa tanto diferente como melhor. Nós iremos reinar em vida. Como assim reinar em vida? Exatamente, não vai entender. Reinar sobre o pecado e sobre o mundo. Quer dizer, aquilo que dominava a gente antes da salvação. Porque quem está no mundo, coitado, não tem realmente como se safar, como se livrar, como ser difícil. Muito difícil, quase impossível. Então, quem não tem Jesus, então o perdido não está reinando coisa alguma. Quer dizer, ele é um escravo, um súdito de um reino mau que domina, está reinando coisa alguma. Nos oferece, entre outras coisas, exatamente a possibilidade de nós, exatamente, virar a mesa e nós reinar sobre aquilo que um dia reinava sobre nós. Quer dizer, você que se converteu já homem e tal, antes era o pecado que dominava você. Agora você pode reinar, você pode dominar, quer dizer, dominar o pecado no sentido que você pode rejeitar, não fazer. É um tipo de reino, quer dizer, você está de fato reinando, você está se impondo, quer dizer, ao mundo e às pressões que o mundo está sempre assim jogando na gente, mas você está vencendo, você está passando por cima. Essa eu achei mais fácil de entender, essa última, verso 17. Né? Realmente, se a desgraça fez tudo aquilo, mas a dádiva que Deus dá agora nos proporciona muito mais. Vamos prosseguir ainda mais um pouco, ver se os versos 18 a 21 nos ajudam. Aí termina, aliás, o capítulo 5. Lendo então os versos 18 a 21. Pois então, como por uma ofensa a condenação para todo... Perdão, não li bem. Vamos começar de novo. Pois então, como por uma ofensa há condenação para todos os homens,
assim também por um ato de justiça há justificação que dá vida para todos os homens. Pois, assim como pela desobediência desse um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência do único os muitos serão constituídos justos. Contudo, lei interveio para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse através da justiça para dentro de vida eterna por Jesus Cristo. É meramente um fato triste, que a comparação aqui é interessante, mas há uma diferença fundamental. Quer dizer, estou no verso 18, ok? Por uma ofensa há condenação para todos os homens. Aí são todos. Assim também, por um ato de justiça, há justificação que dá vida para todos. Só que aqui os todos não são os mesmos todos. É um número bem menor. Que dá vida para, no sentido de oferecer. Está disponível para todos. Só que lá se provavelmente uma minoria da totalidade se aproveita, mesmo porque muitos nem ouviram falar. Então, os todos não são os mesmos, não é o mesmo número. O segundo todo é um número bem menor. Só que existe uma saída para escapar da condenação. Todo mundo nasce condenado, ou sujeito a essa condenação, mas o que o soberano Criador, se encarnando, proveu foi exatamente a maneira de escapar. Só que cada qual tem que se valer dessa. Ou então permanece condenado. Quando aqui no verso 19 diz que pela desobediência desse um, eu procuro explicar desta forma. É como que o pecado entrou no acervo genético que define o que é um ser. Entrou no nosso DNA. Triste demais da conta. Eu vou um pouquinho aqui, uma coisa que não me foi ensinado. É uma compreensão à qual eu tenho chegado a matutar, como disse o outro, a questão durante algum tempo. Esse problema de nascer pecador. Porque sempre assim, ficou tipo uma espinha meio atravessada aqui, esse problema, quer dizer, o bebê nasce já frito, quer dizer, coitado, quer dizer, ele nasce na tentativa de entender que pode às vezes ser jogado fora, mas o fato é que você observa um bebê, todo bebê nasce egoísta. Aliás, a sua própria sobrevivência física depende do bebê ser egoísta, porque um bebê é totalmente dependente. Totalmente. Se ninguém cuida do bebê, ele vai morrer a mim. Então, como é que o bebê se salva? Chorando, quer dizer, quando está com fome, chora. Quando está incomodado, chora. Quando está, quer dizer, é exatamente o egoísmo, o egocentrismo do bebê que torna possível a sua sobrevivência. Porque, em função, então, fica gritando coisa e tal para ser atendido, para poder sobreviver. Mais tarde, então, a criança vai crescendo tal e se torna, pode então já se alimentar por conta tal. É por isso que, crescendo, então, nós havemos de educar, que é certo, que é errado e coisa e tal, e ensinar a não ser tão egoísta assim. Você vê um creche com criancinhas de 1 ano e meio, 2, é uma briga pelos brinquedos, porque cada qual é totalmente interessante. Mas
é na briga que às vezes a criança aprende que tem que também respeitar o outro. Antigamente, eu seguindo aquilo que foi ensinado, eu dizia que o bebê nasce pecador. Eu digo não. Agora eu me expresso de forma diferente. Digo que a bebê nasce com uma inclinação para uma. Por quê? Porque nasce egoísta e isso o inclina. Porque no meu entender, o egoísmo é exatamente a essência do pecado. O que levou Lúcifer a se rebelar? Ele foi rebaixado, então ele foi desbancado. Ele era o número um, aí Deus cria Adão, que por ser na imagem do Criador, que anjo não há, aí ele se sentiu e não topou. Quer dizer, ele se rebelou e conseguiu, aliás, que também dizem Hebreus capítulo 1. Então, fatalmente, uns e outros, entre a turma original, não gostou dessa ideia, desse plano, e disse dessa terça parte, fez caso comum com os. A terça parte dos anjos originais agora são demônios e 2/3 ainda permanecem fiéis a Deus. Dito isso, no entanto, a verdade cruel é que, principalmente pessoas que nascem para culturas sem nenhum conhecimento de Deus, não têm absolutamente, sendo cristãos e se tornando adultos, absolutamente positiva, que ajude, porque simplesmente ninguém está conhecendo. Quer dizer, a cultura desconhece. Algum indivíduo pode pessoalmente corresponder com um índio, que a cultura, a atitude dele é totalmente inteligente. Como os demônios existem e aperreiam a vida deles, e como eles sabem perfeitamente que existem também espíritos bons, mas que a definição de espírito bom é que não atrapalha a gente, não mexe com a gente, não atrapalha a vida da gente. Então, como os bons não são problema, então eles dedicam suas atenções para apaziguar os maus, para ver se eles maneiram a barra um pouco. Totalmente lógico, assim, dentro da realidade que eles vivem, totalmente lógico. Você, num contexto onde tem pessoas mais fortes batendo em você, o jeito que tem é ver se você ajeita, concilia, para ver se o outro maneira barra. Um bebê que nasce, uma criança que cresce assim numa cultura dessas, dominada por. Não tem jeito, não tem esperança. Absolutamente não tem nada na vida, no redor que ajude. Pode, o egoísmo no bebê o bebê não escolhe ser. A maneira que eu resolvo a questão para a minha pequena cabeça exatamente nós aqui sendo totalmente que eu imagino são fatores limitados ao um Deus, um ser eterno e infinito, simplesmente se ele não é limitado por espaço, ele desconhece tempo, quer dizer, simplesmente para um ser eterno o tempo não é fator relevante. O que não entra na nossa pequena cabeça é como funciona. Por que Deus tem presciência de coisas que para nós aqui não aconteceram? Mas porque Ele, sendo eterno, Ele já sabe. Ele já sabe o fim. Ele já sabe tudo que vai acontecer antes que aconteça. Isso aí não cabe na minha cabeça. Mas, então, mesmo se um bebê é abortado, por exemplo, mas Deus sabe o que essa pessoa teria feito, assim também no futuro, se é que ele alcança esse. Porque, mesmo assim, são coisas que fogem da nossa experiência, se fogem à nossa experiência. Eu digo que o raio da minha imagem, o que está do outro, porque o que está fora disso pode existir, só que eu aqui não tenho como lidar com isso. Então, com essa coisa toda, e manter assim uma boa criador, agradecer por um lado a sua
bondade para conosco, deixar com Ele as coisas que fogem à nossa compreensão, coisas que ultrapassam a nossa capacidade de entender. Simplesmente não dá. Procure imaginar que você estava querendo entender, querendo explicar o que nós fazemos, o que nós pensamos a um grupo de formigas aqui no chão. Como você faria para explicar? Então você pode... como então Deus vai se explicar a nós? Quer dizer, a diferença é muito, muito grande. Mas no momento que Deus resolve, como assim? Ele é limitado por a nossa competência, a nossa capacidade de entender. Deus simplesmente não pode comunicar uma coisa que eu sou incapaz de entender. Então o próprio Deus fica limitado à minha pequenez. Que Ele me perdoe não faltar com respeito, mas Ele fica, às vezes, sem como explicar realmente a realidade, porque a realidade extrapola a nossa capacidade de entender. O que a gente é incapaz de entender, Deus não tem como explicar. O problema não é dele, o problema é que nós aqui não temos. Então, mas a minha pequenez limita Deus no sentido de Ele querer falar comigo. Então, uma boa dose de humildade. Essa é a questão. A gente tem humilde. Às vezes a gente quer impor a nossa pequena lógica a Deus. Deus tem que se... Ele não vai. E qualquer tentativa da minha parte, assim, querer impor... E não é dessa forma que nós vamos, assim, ter um bom relacionamento. Eu querendo ter um bom relacionamento com Deus, eu tenho que entender a minha limitação e entender que Ele é muito maior. Tem muita coisa que Ele não consegue me explicar porque eu não consigo entender. Eu tenho que aceitar isso. Tenho que reconhecer. O problema é que eu sou pequeno demais para entender. Não que não exista explicação. Fatalmente, para um ser infinito, sobra explicação. Só que na tentativa de explicar uma realidade muito maior para um ser, vai sobrar muita coisa que simplesmente não foi possível passar. É assim que eu encaro então essas coisas. A gente fica naquilo que a Bíblia diz e a gente procura ser fiel, mas também a gente precisa de uma boa dose, senão a gente acaba se rebelando. Se eu fico insistindo que Deus tem que ficar, se abaixar ao meu nível, eu fico rebelado. Não dá. Deixa eu só voltar ao verso 21 aqui. Fala que assim como o pecado reinou, eu diria que aqui a tal da morte diz respeito ao mundo controlado por Satanás, onde, aliás, o pecado reina. E ficar separado de Deus é... Bom, agora vamos para o capítulo 6, que muda já de assunto. Ainda temos um pouquinho de tempo. Vocês querem prosseguir? Vamos lá? Ok, vamos. Capítulo 6, versos 1 a 4. Vida nova. Que diremos então? Persistiremos no pecado para que a graça abunde? Claro que não. Nós que já morremos por pecado, como podemos continuar vivendo nele? Será que vocês não sabem que tantos quantos fomos batizados para dentro de Cristo Jesus, para dentro de sua morte fomos batizados? Portanto, fomos sepultados com ele por meio desse batismo para dentro dessa morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
mediante a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Aqui tem dado nó. Vamos com calma. Quem tem... No tempo de Paulo, pelo menos, havia aqueles que pensavam que o rito físico de circuncisão fosse um passaporte para o céu. E já vimos em Romanos 2, versos 25 e 29, que Paulo rechaça essa ideia. Deus atenta para o coração. Em nossos dias, muitos de nós... Perdão, vou voltar. Em nossos dias, há aqueles que pensam que o rito físico de batismo com água seja um passaporte parecido. Mas muitos de nós conhecemos indivíduos que já tiveram o seu banho, entre aspas, mas que agora estão totalmente a serviço de Satanás. Deus atenta para o coração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, explica que quem batiza para dentro de Cristo é o Espírito Santo. Eu estou agora citando o texto assim, é o Cristo também, pois todos nós fomos batizados por um Espírito para dentro de um corpo. Agora, corpo aqui pode, fecha aspas, corpo aqui pode incluir dois sentidos. A igreja como o corpo de Cristo e o corpo físico de Jesus. Se chegamos a fazer parte do corpo físico de Jesus, se fosse possível isso, então tudo que atingiu aquele corpo nos atinge também. Se aquele corpo morreu, nós também morremos. Se aquele corpo foi sepultado, nós também fomos sepultados. Se aquele corpo ressuscitou, ou foi ressurreto, nós também seremos. Aliás, já temos vida nova em Cristo. Já devemos de nos comportar nessa base. É por isso que ele começa aqui em cima. Por causa da graça nós havemos de pecar? Não, que coisa. Se já morremos para o pecado, como podemos continuar? Por isso que em outro lugar, às vezes, havemos de fazer de conta que morremos e coisa e tal, e viver naquela base. A dificuldade é que quando recebemos um novo homem, uma nova natureza do Espírito Santo, mas isso não apaga o velho homem e a velha natureza. Uma vez convertidos e regenerados, agora nós temos duas naturezas. O ímpio só tem uma. O perdido só tem uma natureza caída. Uma vez regenerados, o que isso significa é que nós recebemos uma nova natureza, mas que não extingue a velha. Então, agora tem a luta entre as duas. E mais tarde, aqui em Romanos mesmo, no capítulo 7, o que eu quero fazer na Páscoa, o que eu não quero fazer isso que eu faço. Então, vai essa luta entre o indígena nos Estados Unidos que se converteu. Eu estava explicando essa coisa. É como que eu tenho dois cachorros, um preto e um branco. E o outro então pergunta, mas então qual é dos dois que ganha? É aquele a quem diz, pega. Você anima o cachorro preto, então ele ganha. Você anima o cachorro branco, ele ganha. É nessa direção. Depende de qual nós... Eu confesso que eu não entendo direito insuficientes, porque se o texto diz que a gente morre, como assim a gente não morre? É mais um paradoxo da Bíblia, assim, na nossa mente, claro, né? Como é que funciona isso? Se eu estou morto, como é que eu estou desejando mal? É como, eu diria, todos os benefícios do sangue derramado do Cordeiro de Deus são a morte para o velho homem, mas é possível. Aquilo que a gente... Tudo... Nós temos o poder em Cristo, nós temos vitória em Cristo, mas é em potencial, a gente tem que se valer. Matar o velho homem na prática, quer dizer, no caso simplesmente rejeitá-lo, é rejeitando que eu estou efetivo.
enquanto estou fazendo o que Deus quer, estou fazendo bem, eu estou rejeitando. Então, quanto mais a gente rejeita, é tipo falta de alimentação. Então, quanto mais você rejeita, é fraco, porque você não está dando comida para ele. E isso é feito com esforço, correto? Oi? Você tem que se esforçar para então matar a sua carne. Sim, isso é uma decisão sua. Você desejando matar, você tem esse desejo, você trabalha para que socorra, você é regenerado. Aí a carne em si não vai atingir. O que a gente precisa fazer, é a única saída que eu pessoalmente vejo, eu preciso clamar ao Espírito Santo pedindo ajuda. Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Por favor, me ajuda. Você não está conseguindo. Eu também. Eu tenho meus problemas. Geralmente meus problemas são de menos monte do que eu tinha antes. Mas o fato cruel é que eu encho. Então, eu jogo o tempo fora. Tá? E ele me ajuda. A questão, no entanto, é que um fator crucial nessa equação, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, Deus exige sempre que nós reconheçamos a nossa dependência. Deus absolutamente não tolera a nossa independência. Não desce pela goela. Desculpe a expressão. Então, por que Jesus sempre disse, o cego, o que você quer? Ora, bolas. O que o cego quer? Mas ele obrigou o cego a dizer, eu quero ver a vista de volta. Ou então, leproso, o que você ora? E leproso quer? Eu quero ficar limpo. Jesus obrigou o sujeito a falar. Por que nós oramos hoje? Por que Deus nos obriga a orar? Por que Deus não faz sem a gente? Porque isso eu sou obrigado a reconhecer a minha dependência. E é por isso que todo dia, toda hora, eu sou obrigado a reconhecer a minha dependência. Só que, de repente, quando tudo está indo muito bem, assim, aí de repente a gente e pedir outra vez, tá? É a resposta que eu posso dar. Mas não vamos dizer que esgotamos o assunto. Então, na próxima vez, permitindo nosso bom Deus, a gente volta para o capítulo 6 e a gente vai ver esse parágrafo de outro, para ver se surgiu, aí damos prosseguimento. Deus permitir.